Bom dia. Só em ti confiarei, de nada temerei. Amém? Eu ia vos pedir para poder já ir abrindo em Romanos 15, 4 a 6. Podem já ir abrindo as vossas Bíblias. A semana passada o irmão Daniel falou dos 3 círculos. Nunca tinha ouvido falar dos 3 círculos. Gostei dos 3 círculos. Como uma ferramenta do ensino da mensagem da Bíblia. Falou que o mundo está em confusão e muitas pessoas não entendem o que Deus quer para elas, nem tão pouco acreditam e entendem a sua palavra. A realidade é que, enquanto não conhecermos a verdadeira história por detrás das mais de 1000 folhas, 1000 páginas, eu poderia dizer, da Bíblia, devemos ter muitas dificuldades em conhecer o verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, que nos ama e não vamos conseguir partilhá-lo também. Vamos lá. Paizinho, desperta-nos a nossa mente, o nosso coração, possa estar aberto para a Tua Palavra. Paizinho, te peço que estas palavras possam vir diretamente de Ti e falar diretamente aos nossos corações. Abençoa este tempo e transforma-nos, Senhor. Que a Tua vontade seja feita em nós. Amém. Então, Romanos 15, 4 a 6, diz: E tudo o que está na Sagrada Escritura foi escrito para nosso ensinamento, a fim de termos esperança por meio da paciência e da coragem que nos vem da mesma Escritura. Que Deus, de quem vem a paciência e a coragem, vos dê harmonia de sentimento uns para com os outros, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. E isto para que todos em conjunto e a uma só voz deem louvores a Deus. Então tudo o que foi escrito foi e é para a nossa edificação. Mas como é que a violência, o pecado, a corrupção do homem nos pode ensinar? Tudo. Mesmo que mal aconteceu o que está na Bíblia? Sim, tudo. Diz em 1 Coríntios 10, 11: Estas coisas aconteceram-nos a eles para servirem de exemplo e foram escritas para nós que vivemos nestes últimos tempos. Tudo é para ensino, mas nem todos entendem. Então como é que o mundo olha para Deus, para a Bíblia? Muitos viram a cara a Deus porque não conseguem entender como é que todas aquelas coisas aquelas histórias que lemos na Bíblia, não é? Sobre guerras e violência, morte, injustiça, as coisas que nós não gostamos. Eu lembro-me que o meu avô dizia: mas sabes aquela passagem que fala ali, aquelas coisas muito más? Não, aquilo não vem de Deus. Aquelas partes boas, isso sim. Mas aquelas coisas, não, aquilo é mau demais. Não é? Um Deus de amor não faria isto, não é? Bem, quem aqui é que gosta de puzzles? Puzzles? Sim. Aqui não se vê muito bem, mas isto é um puzzle quase impossível de fazer se não for usada aqui uma técnica. Quem faz puzzles, qual é a técnica principal para fazer um puzzle? Fazer a borda. E fazer a borda, mas aqui como é que aqui não há propriamente a borda, não é? Quem não tem nenhuma linha condutora, qual é a linha condutora? O que é que usamos? E quando não há, tem umas linhas aqui, parece um bocadinho a nossa vida, não é? A caixa, a tampa da caixa, eu não é? Usamos a tampa da caixa. Esta linha vai aqui, não é? Bem, então, tentar fazer o puzzle sem a caixa, sem a tampa, pode ser muito difícil e às vezes até impossível. Talvez neste caso fosse impossível. Na vida, nem sempre temos acesso à tampa da caixa. De vez em quando Deus deixa-nos pegar na tampa um bocadinho. De vez em quando deixa-nos pegar na tampa um bocadinho.
Mas só Deus tem a tampa da caixa nas suas mãos. Ele sabe onde é que tudo encaixa. Ele desenhou a tampa. Ele desenhou o puzzle. Hoje eu quero fazer algo um bocadinho diferente. Gostava de tentar olhar um bocadinho para a tampa da caixa. Para tentar ver onde é que algumas das peças destes milhares de anos encaixam. Hoje gostava de contar-vos uma história com milhares de anos. Uma história com alegrias, uma história com tristezas, uma história com violência e uma história com amor. Uma história que impactou a nossa civilização e, se nós deixarmos ainda hoje, vai impactar e transformar as nossas vidas. Uma história de um Deus de amor. Conhecem esta história? Será que conhecemos este Deus? Bem, a Bíblia é uma coleção de 66 livros que estão divididos em duas grandes partes, o Velho Testamento e o Novo Testamento. A palavra testamento refere-se a uma parceria, a uma aliança. Primeiro com o povo de Israel e depois com todo o mundo. O Velho Testamento é uma coleção de 39 livros que foram escritos ao longo de mais de 1000 anos, em contraste com o Novo Testamento, uma coleção de 27 livros que foram escritos em cerca de 40 anos, por seguidores de Jesus de primeira geração, portanto, que conheceram aquelas histórias em primeira mão. Os primeiros cristãos juntaram estes livros aos livros do Velho Testamento, okay? Portanto, os livros que foram sendo escritos naquela altura com os livros do Velho Testamento, contando uma história unificada que apontava as pessoas para Jesus. Desde o Velho Testamento ao Novo Testamento. Hoje temos muito pela frente, muito para falar. Então há alturas que eu vou acelerar bastante. Está bem? E depois há alturas que eu vou desacelerar. Portanto, tentem ficar comigo. Está bom? Então a Bíblia começa com o livro de Gênesis. Esta parte vou acelerar um pouco. No Velho Testamento. Sobre este livro já falei convosco o ano passado. Mas queria falar um bocadinho mais hoje. Então começamos com a história da criação. Deus diz que é bom. Adão e Eva, criados à imagem de Deus, suposto ser um reflexo de Deus, do seu caráter no mundo, é suposto se reproduzirem e criarem e construírem o mundo. Deus dá-lhes a escolha moral de como vão fazer as coisas, de como vão criar as coisas no mundo. E a árvore do bem e do mal tem a ver com isto. Até aqui, na história, tem sido Deus a definir o que é bom. É Deus que tem o conhecimento do que é bom e do que é mau. Mas agora, a árvore representa uma escolha. Será que os humanos vão confiar na definição de Deus do que é bom e mau? Ou será que vão agarrar esta oportunidade para definir o que é bom e o que é mau para eles? Eles então comem o fruto e daí vem a ideia inicial do pecado. Onde o homem decide tomar o controle. A decisão do homem de se virar para si. A decisão do homem de fazer o que é bom e o que é mau aos seus olhos, independentemente de ser bom ou mau para os outros. O grande problema do ser humano é que é péssimo a fazer escolhas por si próprio. Sabiam isto, não sabiam? Pronto, espero que não seja uma novidade. Se for novidade, bem-vindos. Aqui começa a espiral negativa do homem. História após história mostra esta degeneração. Logo no Jardim do Éden temos a história de Adão e Eva. Percebem que estavam nus. Talvez tivessem uma definição diferente de bom e de mau um do outro. Depois temos a história de Abel e Caim, quando Caim fica com a inveja de Abel e acaba por matá-lo. Primeira morte na Bíblia. Depois logo a seguir temos a história de Lameque, que a única coisa que sabemos dele é que acumulava mulheres e cantava canções de quão tão pior ele era do que Caim, quão mais violento e cruel ele era. E as coisas ficam tão maus que Deus quase se arrepende de ter criado a humanidade. Mas na sua misericórdia escolhe um homem, Noé. E através dele ele vai reiniciar a humanidade. Deus coloca a sua família numa arca, não é? Sabemos a história, os animais, e envia um dilúvio para lavar o mundo. No entanto, logo a seguir a sair da arca, Noé constrói uma vinha, embebeda-se e acontece qualquer coisa estranha com o seu filho. Enfim, a partir daí as coisas começam novamente a degenerar. História após história. Quando chegamos à história da Torre de Babel, temos as nações a se unirem, não é? Olha para mim.
a construir aquela torre para serem construídos, reconhecidos pelos deuses e chegar até aos deuses. E Deus, na sua misericórdia, vê que aquilo vai ser um pesadelo e, naturalmente, dispersa-os. Estas histórias têm algo tão familiar, não é? Contêm todas o mesmo princípio, que é o homem na busca da autonomia, não é? Na busca da sua própria definição do que é bom e mau, a sua própria sabedoria. O resultado é, muitas vezes, corrupção, tragédia e morte. E já aqui, logo no início da Bíblia, começamos a nos perguntar a nós próprios: será que existe alguma esperança para a humanidade? Logo no início. Nós somos rápidos, não é? Enfim. Mas felizmente, e logo no início também, a resposta vem na próxima história, que é logo o início da restauração da humanidade através de uma família. Então, na primeira parte do livro de Gênesis, fala da espiral negativa, na autodestruição e rebelião do homem, até chegarmos à Torre de Babel. E a segunda parte fala das histórias de apenas uma família, a família de Abraão. Deus faz promessas a Abraão e diz que através de si e da sua descendência, todas as nações seriam abençoadas. Então, basicamente, Deus já está aqui a tentar restabelecer a humanidade. Começa aqui o plano da salvação. A cada geração, Deus renova a sua promessa de que todas as nações iriam ser abençoadas através deles. Então, parece que seria normal lermos que estas histórias seriam um exemplo de como nos devíamos comportar e viver. Não é? Mas, infelizmente, esta família é, na sua maioria, também disfuncional. Triste. Alegre. Enfim. Depois de Deus prometer a descendência a Abraão, Abraão fica impaciente e basicamente oferece a sua mulher a 2 homens. E Sara faz com que o marido durma com uma serva, que depois causa uma série de problemas na família. Enfim, as telenovelas da Bíblia. Depois, quando os dois são velhos e parece que nada mais vai acontecer, milagrosamente, Isaac nasce. Isaac tem 2 filhos, Esaú e Jacó, e Jacó engana o seu irmão para ficar com a sua herança, a sua mãe ajuda-o a fazer isto, o pai é cego e, enfim, engana um pai cego, não sei, não me parece muito bem. Mas é o que acontece. Jacó tem 12 filhos, mas Jacó ama mais um filho que os outros, dá-lhe um casaco colorido. Isto piora a situação, porque os irmãos ficam ainda com mais inveja, planeiam em matar José, mas felizmente não o matam, acabam por vendê-lo como escravo, e enquanto no Egito, através de uma série de eventos encaminhados por Deus, José chega à 2ª posição no Egito. Quando chega à fome ao Médio Oriente, os seus irmãos precisam de ajuda, como todos os outros precisam de ajuda, vão até ele sem reconhecer quem ele é, e quem é que ajuda? O irmão que foi vendido como escravo. Aquilo que os seus irmãos tinham feito para o mal, Deus transformou para o bem. E é exatamente esta ideia que acaba o livro. Em Gênesis 50, 20, José diz: vocês planearam isto para o mal, mas Deus planeou isto para o bem, para salvar muitas vidas. É esta ideia que acaba por resumir exatamente a mensagem de Gênesis. E, no fundo, é um tema geral de toda a Bíblia. Os humanos continuam a escolher o mal e nós achamos que estamos a estragar os planos de Deus. Mas Deus acaba por transformar o mal em bem. E, de alguma forma, Ele vai usar esta família para restaurar a humanidade para si. Aqui não ficamos a saber como é que Ele vai utilizar esta família, mas disso fala o resto do Velho Testamento e do Novo Testamento. Será que conhecemos esta história? Será que conhecemos este Deus? Em Êxodo e Deuteronômio ficamos a conhecer outro personagem importante, Moisés, que Deus levantou para salvar os israelitas e levá-los a uma montanha, onde são convidados a entrar numa nova relação de aliança com Deus e lhes são dadas 613 regras para essa relação. Linhas condutoras que vão ajudar esta nova humanidade a melhor representarem Deus ao mundo. Mas com o passar do tempo, o povo quebra todas as regras. Violam a aliança
E até Moisés prevê que assim Israel vai continuar a falhar e até será novamente exilado. Mas ele tem esperança que Deus cumprirá a sua promessa para salvar Israel, que um dia cobrirá as suas falhas e que irá sarar os seus corações egoístas para que possam ver verdadeiramente Deus e possam verdadeiramente viver. Nos livros dos profetas, continuamos com Josué, que começou bem, diz Deus em Josué 1:8, tem sempre presente este livro da lei, medita dele de dia e de noite, para cumprir tudo o que nele está escrito, para que desta forma possas ter prosperidade e ter sucesso em tudo o que fizeres. E eventualmente, até Josué falha, começando novamente o ciclo de violência e destruição do povo de Israel. Tal como Moisés e a história do jardim já tinha previsto. E resultando no exílio na Babilónia. Estas histórias falam principalmente das falhas dos reis, profetas e sacerdotes, como eles mentiram, como eles enganaram e adoraram ídolos. É basicamente um reeditar mais longo e mais sangrento das histórias dos seus antepassados. No entanto, há alguns pontos altos. Deus reafirma constantemente a sua promessa de aliança, de abençoar a humanidade através de um novo homem, que seria um rei da linhagem de Davi. Estes profetas desenharam os seus escritos sabendo que o exílio não era o fim, mas que as histórias do passado apontam para um futuro de esperança, onde Deus os iria tirar da Babilónia e trazer um novo rei, como Moisés, Davi e Salomão nos seus bons dias. Todos os livros do Velho Testamento foram fantasticamente coordenados por Deus, mostrando uma história unificada acerca da aliança de Deus com Israel e com a humanidade. Foram feitos para uma vida inteira de leitura e de reflexão. Como estas palavras humanas nos apresentam a palavra divina, de esperança futura ainda hoje. Será que conhecemos esta história? Será que conhecemos este Deus? Um Deus que é persistente, paciente, que nos ama, que nos quer restaurar. Quando tiramos do contexto, vemos o pecado, vemos a violência, vemos o desespero, ficamos tristes. Quando vemos a tampa do puzzle, vemos o plano de Deus e o seu amor para nós, quando fazemos tantas asneiras. Tantas asneiras. Como dizem Romanos 5:8, mas Deus mostrou até que ponto nos ama. Pois quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Pensem desta forma. A Bíblia é uma narrativa épica, com muitos episódios. O Velho Testamento, com uma série de histórias que nos dão a informação que vamos precisar para entender o que vem a seguir, dá-nos os temas centrais, os desafios, os conflitos da história que vão mostrando aqueles padrões repetitivos que já fomos vendo. No Novo Testamento, estas ideias vão todas culminar na história de Jesus. Na Bíblia vemos desenvolver a ideia dos planos de Deus em contraste com os planos do homem. As constantes escolhas erradas, a violência, a opressão, a idolatria, com as suas consequências. E vemos o repetido desejo de Deus de nos trazer de volta para si. Vemos ser apresentada a promessa de Deus repetidas vezes no envio de um novo homem que viria da linhagem de Abraão. O rei que viria salvar não só Israel, mas toda a humanidade. No final do Velho Testamento somos achados à espera de uma continuação da história. Alguns talvez ainda estejam à espera dessa história. Mas nós no Novo Testamento temos essa história continuada. A mesma história, mas agora continuada na vida de Jesus. Amém. No Novo Testamento começamos com 4 livros narrativos, chamados Evangelhos. Nos Evangelhos, Jesus é apresentado como o prometido descendente de Abraão, que vai restaurar as bênçãos de Deus para as nações. Aquele tal novo homem
que vai vencer o mal e restaurar a parceria do homem com Deus. Jesus anunciou a chegada do reino de Deus. Ele falou e agiu como um rei divino. Mas em vez de chamar rei, ele referiu-se a si próprio como filho do homem. O humano que viria a servir. Ao fazer isto, os evangelhos mostram que Deus se tornou em Jesus como o tal fiel israelita. O verdadeiro humano que nós devíamos ser, mas que falhámos tantas vezes em si. Jesus veio para derrotar o mal, todo o mal, que ao longo de tanto tempo se manifestou. Mas como é que Jesus iria acabar com esse mal? A resposta surpreendente é que Jesus derrotou o nosso mal, deixando esse mal matá-lo no seu trono paradóxico, a cruz. Onde Jesus morreu pelos pecados da humanidade e onde viveu aquilo que pregou, que o serviço, o perdão, o amor sacrificial são as coisas mais poderosas do universo. Jesus morreu para mostrar como o amor de Deus é mais forte que a vida, é mais forte que a morte. Jesus ressuscitou como o protótipo do novo homem. Será que conhecemos esta história? Será que conhecemos este Jesus? Isto traz-nos à história de Atos dos Apóstolos, onde através do Espírito Santo Jesus capacita os seus seguidores a espalhar o seu amor, a sua vida a toda a humanidade, convidando a todos a deixar a sua velha humanidade e a se juntarem a esta família, esta nova família multiétnica. Agora, é aqui que encaixam as cartas dos apóstolos. As cartas falam das novas comunidades que se foram formando de cristãos, mostrando como as boas novas sobre a ressurreição de Jesus mudaram a história e como devem moldar cada parte das nossas vidas. Também explicam as boas novas usando histórias do Velho Testamento e as histórias de Jesus, levando-nos a entender que as nossas vidas também fazem parte desta história épica. As nossas vidas também fazem parte desta história épica. Estamos todos presos a um tipo de exílio da Babilónia. Mas Jesus veio para nos levar para casa. Nós éramos escravos de um tipo de Egito, do egoísmo, do pecado. Mas Jesus morreu como o cordeiro do pecado para nos libertar, para nos levar para a terra prometida. A nossa velha humanidade estava destinada à morte. Mas a ressurreição de Jesus abriu-nos a oportunidade para um novo futuro e uma nova humanidade com vida. Nós vivemos na era do mal, mas através de Jesus e do seu Espírito Santo tornou-se possível uma nova criação, aqui e agora. E finalmente chegamos a Apocalipse, onde toda a história bíblica culmina num livro cheio de simbolismo. Aqui Jesus é descrito como o cordeiro que verteu o seu sangue e foi morto e que é exaltado como o rei divino do mundo. Jesus está a liderar o seu povo para fora da escravidão e do exílio da Babilónia. E ao resistir à influência da Babilónia, poderemos ter de sofrer com o nosso líder. Vemos escrito, se seguirmos o rei, ressurreto, nada pode impedir a chegada de uma nova criação. E aqui é descrita como um novo jardim e uma nova Jerusalém, a verdadeira e tão ansiada casa, o nosso destino final. O Novo Testamento é uma coleção incrível de documentos que representam testemunhos apóstolos que nos apontam para o Jesus que ressuscitou. Através do Espírito de Deus, estas palavras humanas falam uma palavra divina. Esperança. Desde o primeiro século até hoje. Cada livro mostra como Deus, através de Jesus e do Espírito Santo, está a liderar o nosso mundo ao seu verdadeiro objetivo, a uma criação renovada.
O fim da história é, na realidade, o início. Algo que ainda não foi contado. Será que conhecemos esta história? Será que conhecemos este Jesus? Não é esta história que nos contam. Não? É mais fácil pegar nas partes e distorcer as ideias. É mais fácil acreditar que Deus não existe. Não. Sério. É mais fácil acreditar que um Deus de amor não deixaria todo este mal acontecer. É mais fácil. Acreditar que o ser humano tem em si próprio as respostas para as suas maiores necessidades. Tu tens as respostas para as tuas maiores. Tu és capaz. Tão distorcido. Mas soa bem. É bonito de ouvir. Mas quem é o homem? Quando olhamos para toda a criação, para todo o universo, quem é o homem? Em Salmos 8, 5 e 6, David diz: quem é o homem para que lemos dele? Também, talvez David estivesse a olhar para toda a criação, a majestade da criação. Mas quem é o homem para que lemos dele? Quem é o ser humano para que te preocupes com ele? Contudo fizeste pouco menos que os anjos e coroaste de honra e dignidade. Platão, tão inteligente e talvez não. Esta foi a pressão, não é? Não me sinto especial agora. Ele definiu, em certa altura, o homem como um bípede sem asas. Sem penas. Isto funcionou bem, até que um dos seus estudantes atirou uma galinha sem penas por cima do muro da academia com uma placa que dizia: o homem de Platão. Ele aí desistiu desta definição. Darwin definiu o homem como o animal mais eficiente. Os cientistas até já chamaram ao ser humano um germe crescido. Se reduzirmos o nosso corpo a apenas substâncias químicas, como por exemplo fósforo e potássio, dizem que o nosso corpo deve valer cerca de 15 euros. Se vendêssemos os órgãos, talvez um bocadinho mais, não é? Mas se reduzíssemos a fósforo e potássio, sim, há pessoas que fazem as contas a isto, ok? Somos pouco mais que um pedaço de lama. Isto faz lembrar qualquer coisa, não é? Que diz na Bíblia: do pó viemos e ao pó voltamos. E mesmo assim, a Bíblia ensina-nos que o valor do homem não pode ser encontrado a olhar para dentro, mas sim para cima. Nós ganhamos o nosso valor e significado não porque somos algo em nós mesmos, mas porque somos criados e amados por Deus. O homem cumpre o seu verdadeiro propósito não quando procura ser feliz, que é o que o Dalai Lama supostamente diz, que é o propósito do ser humano, é ser feliz. Não é isso que a Bíblia nos ensina. E também tampouco é sermos o nosso próprio Deus. Mas o nosso propósito está quando procuramos, é encontrado quando procuramos conhecer o verdadeiro Deus. Em Isaías 55, 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Em Mateus 6, 33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, em resumo, gostava de tocar em alguns pontos que já falamos. A Bíblia apresenta-nos uma mente incrível, que talvez muitas vezes nem conseguimos entender, como não conseguimos entender o puzzle da nossa vida. O autor de tudo, Deus. E Ele tem o poder para, do caos, da escuridão, criar ordem e beleza. E um jardim cheio de vida. Como a joia máxima da sua criação, Deus aponta para uma criatura chamada homem. Em hebraico, Adão. Esta criatura foi feita à imagem de Deus, que tem o objetivo de governar este mundo com Deus. O problema foi
que o ser humano, como já vimos, não é? Foi colocado perante uma decisão, representada por uma árvore. A decisão de confiar na sabedoria de Deus em relação ao que é realmente mau ou bom, ou agarrar a oportunidade de ele sozinho definir o que é bom e mau. O que Deus lhe avisou que só traria morte. O que aconteceu nós sabemos. E depois de serem influenciados pelo diabo, decidem apanhar o fruto na árvore e com isto agarrar a oportunidade de determinar o seu próprio destino. Como resultado desta definição, o homem torna-se desconfiado e focado em si mesmo, levando a fraturas de relacionamentos, levando à violência, levando à morte e à criação de uma nova civilização, a Babilónia, onde o mal foi redefinido como bom. E as pessoas dizem que se Deus existisse, o mal não existia no mundo. Não. Se o homem não tivesse feito uma má escolha, o mal não existia no mundo. Isso. A história avança e mesmo com a direção de Deus, a família de Abraão acaba por ceder à tentação e definir o bom e o mal sem Deus. Mesmo quando os melhores estavam no poder, governantes que amavam a Deus e tinham sabedoria vinda de Deus, eles também acabaram por ceder. Quando a história parece mostrar que ninguém conseguia quebrar este ciclo. Tentativa e erro. História após história. Destruição após destruição. Os profetas dizem-nos que a história não acabou. E será que na nossa vida às vezes não estamos perante uma situação que parece que nada consegue, nada vai mudar, nada diferente está a acontecer? Não é possível. A palavra de Deus nos ensina que a história não acabou. Dizem os profetas que virá um novo líder, que irá cobrir todas as falhas de Israel e transformar os seus corações e as suas mentes do seu povo e os ajudará a tomar decisões certas. Quando Jesus veio, confrontou o mal da humanidade. Confrontou as suas ideias erradas, os seus desejos corrompidos. E disse em João 14,6: Eu sou o caminho. Eu sou a vida, a verdade. Eu sou. Ninguém pode chegar ao Pai senão por mim. Nenhum outro profeta ou líder espiritual tinha dito isso antes. Jesus redefiniu novamente o bom e o mau. Ele disse que o verdadeiro poder era servir os outros. Ele disse que verdadeiramente reinam aqueles que amam os seus inimigos. E o pobre, e o preso, e a viúva. Ele disse que ao darmos a nossa vida, a ganhávamos verdadeiramente. Ao morrer na cruz por nós, Jesus mostrou que o amor é mais forte que a vida e a morte. E assim, a humanidade é novamente confrontada com uma escolha, representada agora por uma nova árvore, a cruz. Somos hoje confrontados com uma nova escolha. O que é que vamos escolher? Vamos escolher a velha maneira de ser homem? Ou vamos aventurar a uma nova maneira? Quando escolhemos Jesus, descobrimos que somos amados e perdoados por Deus. É-nos transferida uma nova capacidade de viver e de escolher. A vida não se torna fácil, mas dividimos essa carga e somos capacitados a continuar e um dia a reinar com Deus. Como é que podemos aplicar isto à nossa vida? É uma escolha que temos que fazer diariamente. Meditar na palavra de Deus a cada dia. Ler o que Deus tem para nós. Olhar para cima em vez de para dentro. Caminhar com Deus e não sozinhos. Vejam se reconhecem isto. Hoje eu vou com força. Sim, porque tenho força. Sou capaz. E estou determinado. Não importa o que os outros dizem, não importa o que os outros querem, nem importa o que os outros pensam. Sim, as minhas ideias e os meus desejos
os meus sonhos são tão válidos ou mais do que os outros. Não importa o que colocarem à minha frente. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu construí a fundação e eu vou escolher os seus conteúdos. O meu potencial para o sucesso não tem limite. Eu confio nas minhas capacidades. Eu sou o capitão do meu barco. E mentira mais grande, maior. E mentira maior não nos podiam ter dito. O resultado deste egocentrismo e deste orgulho foi e sempre será a separação de Deus. Vemos à nossa volta o resultado disto, a corrupção do coração do homem, o esquecimento que não vivemos sozinhos neste mundo. Parece que hoje em dia toda a gente vive para si e é o que importa. Que não somos mais do que os outros. Vemos uma progressiva corrupção ética e moral. Eu não sei como é que há pessoas que dizem que o mundo está a melhorar. Quando é eticamente e moralmente a corrupção, o roubo, a fraude, o nepotismo, a chantagem, a violência, a mentira, a destruição, a lista parece não acabar. Jesus disse em João 10:10: o diabo veio somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para dar vida e a dar em abundância. Nós erramos constantemente, mas Deus continua a tentar restaurar o homem ao seu plano original. Amém. Glória a Deus. Não é o sucesso que salva. Não é ser bom que salva. Não é uma oração que salva. Não é ir à igreja que salva. Nem tão pouco é o Papa que salva ou qualquer outro homem que salva. Num só há salvação. Em Atos dos Apóstolos diz, em 4, 11 e 12, este Jesus, como diz a Escritura Sagrada, é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas que veio a tornar-se a pedra principal. E não há salvação em nenhum outro, pois em todo o mundo não há mais ninguém dado por Deus à humanidade que nos possa salvar. É verdade. Aquele que Deus prometeu desde o início. Aquele que o primeiro Adão destruiu, o último Adão restaurou. Amém. Então vemos como olhar para a palavra de Deus, do início ao fim. Vemos palavras divinamente inspiradas, coerentes, cheias de vida para a humanidade. Como dizem 2 Timóteo 3, 15 a 17, desde a infância conhece as Sagradas Escrituras. Sabes como elas podem dar-te sabedoria que leva à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e serve para ensinar, convencer, corrigir, educar segundo a vontade de Deus, a fim de quem serve a Deus seja perfeito e esteja pronto para fazer tudo o que é bom. Que possamos estar prontos para receber estas palavras, para que possamos deixá-las transformar as nossas vidas, a cada dia escolhendo Deus, a sua sabedoria, a sua vontade, a sua perspectiva para a nossa vida, para que possa ser como em Provérbios 3, 5 e 6, um dos meus versículos favoritos: confia no Senhor de todo o teu coração e não desistes do teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Que possamos pegar nesta mensagem, que ela nos dê perspectiva e traga entendimento, que possamos desenvolver a paciência, a coragem na nossa caminhada e que em todo o tempo juntos possamos dar louvores a Deus. Esse sim é o propósito de Deus para as nossas vidas. E fazer como lemos no início em Romanos 15, 4 a 6. E tudo o que está na Escritura foi escrito para nosso ensinamento, a fim de termos esperança por meio da paciência e da coragem que nos vem da mesma Escritura. Que Deus, quem vem a paciência e a coragem, vos dê harmonia de sentimentos uns para com os outros
seguindo o exemplo de Jesus Cristo. E isso para que todos em conjunto e a uma só voz deem louvores a Deus, Amém. Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Paizinho, Graças. obrigado pela tua palavra. Ela é vida. Ela é poder. Ela transforma. Que nós possamos ter os olhos abertos, os ouvidos atentos para aquilo que tu tens para nós. Que possamos meditar na tua palavra, ler aquilo que tu tens para nós e que as nossas vidas sejam transformadas, que a tua vontade seja feita em nós e através de nós. Que o mundo possa ver o quão unificada e coerente é a tua palavra, do início ao fim. Obrigado pelo teu amor, quando no meio de tantas asneiras, ele não acaba. Obrigado pelos planos que tu tens para a nossa vida. Obrigado por aquilo que tu tens feito e aquilo que vais continuar a fazer em nós e através de nós. Te agradecemos, te entregamos tudo, em nome de Jesus.